De volta com o TBC Esporte. Ontem nós tivemos 2 partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro e uma pela Série B. Vamos conferir o que rolou no mundo da bola no Brasil ontem à noite. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Ceará empataram sem gols. O resultado deixa os paranaenses na 12ª posição com 15 pontos. Com a mesma pontuação, o Ceará está em 14º lugar. Em Bragança Paulista, o Internacional venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 e retornou à vice-liderança. Aos 16 minutos, Heitor cruzou da direita e Thiago Galhardo cabeceou como manda o figurino, de cima para baixo, para abrir o placar. Aos 24 minutos, Edenilson cruzou e novamente Thiago Galhardo foi preciso no cabeceio, desta vez mandando no cantinho. Galhardo chegou aos 12 gols e segue como artilheiro isolado da competição. Ontem tivemos também um jogo da Série B e foi mais uma derrota, a 7ª em 14 jogos do Cruzeiro. Roney invadiu a área pela esquerda e bateu rasteiro para fazer o primeiro do Sampaio Corrêa. A Raposa empatou com Manuel de cabeça após lançamento para a área em cobrança de falta. No segundo tempo, Caio Dantas recebeu na entrada da área e bateu rasteiro. Cruzeiro 1, Sampaio Corrêa 2. O Cruzeiro de Ney Franco segue na zona de rebaixamento, agora em 18º lugar, com apenas 11 pontos. Meus amigos, a gente falava de pressão, tá o Cruzeiro e o Ney Franco, hein? O que adiantou trocar de treinador? O que adiantou? O Cruzeiro está apanhando, está na zona de rebaixamento. Vão reclamar o resto da vida que perderam 6 pontos na FIFA, né? Mas é uma situação dramática do Cruzeiro, financeiramente está quebrado, arrebentado. O Cruzeiro faliu completamente. Uma pena, um time tão grande, tão vencedor, e a primeira vez cai para uma Série B, já numa situação como essa. Quanto aos... Esse Sampaio Corrêa também é surpreendente. Saiu da zona de rebaixamento, ele ganhou de 5 do Avaí em Florianópolis. E ganha do Cruzeiro dentro do Mineirão. Né? Saiu da zona do rebaixamento. O Cruzeiro está recuperando, né? Porque o CSA iniciou a recuperação contra o Cruzeiro. Sim. Agora o Sampaio também. Agora os outros resultados todos favoreceram o Goiás e o Atlético, que está ali próximo da zona do rebaixamento. A derrota do Bragantino e o empate do Ceará com o Atlético do Paraná, que manteve os dois ali nas proximidades. Dante, esse ano, o que você acha que vai ser a pontuação aí do Campeonato Brasileiro, hein? Para o rebaixamento ali, para a zona de rebaixamento. Eu acredito que o Cruzeiro entra nos eixos, ele não pode não se classificar, mas rebaixado para a 3ª divisão, eu não acredito não. Eu acho que os torcedores lá fizeram a mesma coisa que os que fizeram aqui, isso só atrapalha, continua atrapalhando. O Ney Franco sabe organizar uma equipe, ele já pegou o Goiás aqui numa situação muito lamentável, demorou um pouco, falaram em demiti-lo e ele foi e colocou as coisas no lugar. O Cruzeiro está precisando de se acertar mesmo com essa garotada para tentar para o ano que vem, de repente, não é obrigado a voltar esse ano, não. A situação financeira do Cruzeiro, ela foi na lona, ela foi caótica. E esses dirigentes que fizeram tudo aquilo, o menino deu uma indireta hoje. Quem fez isso com o Cruzeiro está lá em casa, está lá na sua casa tranquilo. Mas tranquilo. Aí, Dante, me permita, a situação do Cruzeiro, se ele ficar mais um ano em Série B, aí é que ele afunda mesmo, ele quebra total, porque ele perde o dinheiro da televisão. Mas não é com desespero, né? Não é com desespero que ele vai voltar, Ivan. Sim, o time do Cruzeiro é como o Fábio disse mesmo, é ruim o time. Você não pode se classificar, voltar para a Série A se você não fugir da Série C. Então você tem primeiro fugir da Série C. Se der, você volta para a Série A, porque já pensou, você vai num desespero. Mas como o Fluminense, né, que saiu da C e foi para A direto. Lá foi. Agora a gente vai conferir, gente, como é que ficou a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro ao fim de mais uma rodada. Agora sim, classificação correta na tela. Em primeiro lugar, o Atlético Mineiro com 27 pontos, seguido do Internacional, que tem 25. Em terceiro lugar, a gente vê o Flamengo com 24. Em quarto está o São Paulo com 23. Em quinto, o Palmeiras com 22. Em sexto, o Fluminense com 21. Em sétimo, temos o Santos, que também tem 21 pontos. Em oitavo, o Sport com 20, mesma pontuação do Fortaleza, que é o 9º colocado. Em décimo está o Vasco com 18 pontos. Em 11º, o Grêmio com 17. Em 12º, a gente tem ali uma sequência de times com a mesma pontuação. Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Corinthians e Atlético Goianiense com 15 pontos, que também tem o Botafogo, que abre ali a zona do rebaixamento, na 17ª colocação com 15 pontos. 18º é o Curitiba com 12, 19º o Bragantino com 12 e 20º colocado o Goiás com 9 pontos.
Tá vendo essa pontuação aí, gente? Vai ser apertado esse ano, não Isso vai, significa Evandro? dizer, Thaís, Vitor e Dante, que se o Atlético não ganhar o jogo do Bragantino, ele pode amanhecer na segunda-feira numa zona de rebaixamento. Pode. Né? Porque se ele perder o jogo para o Bragantino, o Botafogo empatar, ele já cai. Exatamente. Né? Para a zona do rebaixamento. Então, é um jogo absolutamente importante para o time do Atlético. Eu acho que é favorito para ganhar o jogo, né? Porque o Bragantino vem mal. Mas não é um time também que se rende, que se entrega facilmente. Eu vi bons jogos desse time do Bragantino. Não está ganhando, está lá embaixo, mas é um jogo custoso para o Atlético, principalmente quando o Atlético pega esses times menores, ele não costuma se dar muito bem. Vitor, o Botafogo ontem fez um jogo muito bom, revelando vários garotos. Gostei muito de ver o Botafogo contra a equipe do Palmeiras. Quarta-feira, gostei muito de ver o Botafogo contra a equipe do Palmeiras, porque ele mostrou uma garotada correndo com a vontade. A hora que terminou o jogo, eles ficaram quase meia hora dentro do campo se abraçando. E foi contra um Palmeiras, quer dizer, é assim que se recupera uma equipe de futebol, com os garotos de lá mesmo, com o treinador fazendo um trabalho ali junto com os jogadores, essa coisa de né? se reunir. Bruno Lazzaroni, filho do Sebastião Lazzaroni. Então, assim, eu acho que deve ser exemplo para muitos times que não têm dinheiro para gastar. Então, façam um trabalho junto com a base, porque os jogadores hoje são todos iguais, gente. Você traz um jogador de fora, paga aí para eles 100 mil, 80 mil. Os jogadores da base, eles são iguais a esses. Basta ter moral para trabalhar e podem se recuperar. Tem muitos times que já se recuperaram dessa forma. Isso seria um exemplo para o Goiás, que tem tanto jogador na sua base, que ele pode trabalhar nisso aí. Eu estava lembrando aqui agora, vendo com os amigos, o Ney Franco pegou o Michael treinando em separado, pegou o Léo Senna treinando em separado, pegou uma série de jogadores daquela época, recuperou o Goiás com os jogadores que estavam aqui. Então, não é sangria desatada. Então, o Botafogo, para mim, foi um grande exemplo. Vamos falar agora um pouquinho do Vila Nova? Ó, o bom desempenho ali ao final do primeiro turno animou em muitos colorados, mas o técnico Bolívar acredita que esse rendimento pode crescer ainda mais, já começando na segunda-feira, quando o Tigre enfrenta a equipe do Manaus no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Tanto o Manaus é uma equipe que mudou bastante daquela partida para agora, mudou a sua comissão técnica, a gente sabe que isso tem um diferencial. Então, esperamos encontrar aqui um jogo muito difícil, mas o Vila dentro de casa e se tratando de um segundo turno precisa somar pontos e a gente vai fazer de tudo para poder repetir novamente um bom desempenho e trazer uma vitória. Você vê que o Vila ainda tem potencial de crescimento dentro da competição? É difícil você falar que a nossa equipe ela já atingiu o seu limite de evolução. A gente procura trabalhar muito em cima dos nossos erros que acontecem durante as partidas, né? E isso sempre os atletas acabam vendo que a gente precisa estar melhorando a cada dia, a cada jogo. Eu acho que o repetir desempenho é importante, né? Você ter um equilíbrio dentro da competição, não alternar atuações, né? Uma atuação boa e uma outra má. Então, eu acho que o Vila vem conseguindo manter uma regularidade, vem mantendo uma consistência, que é o mais importante. Tá aí, eu queria saber do Vitor Monteiro agora, diante do que o Bolívar falou e do crescimento que o Vila apresentou. Você acha que vai ser uma partida diferente agora do que foi no primeiro turno contra o Manaus, Vitor? Acredito que sim, Thaís. Teve o negócio do nervosismo da estreia, que a gente conhece. O próprio Bolívar, foi um jogadorzaço, fala que tem aquele friozinho na barriga, início de competição, os times não estavam tão bem preparados fisicamente, faltava questão de ritmo de jogo. O Manaus é outra equipe. O Vila hoje está muito mais consolidado, acredito que vai ser um jogo mais interessante e o Vila jogando em casa vai ter uma postura muito diferente do que foi em relação àquele primeiro jogo em Manaus. Quando no primeiro tempo o Vila, talvez tenha sido o pior momento do Vila na Série C, os piores 45 minutos tenham sido os primeiros 45 lá em Manaus, na Arena da Amazônia,
quando o Vila deu um chute a gol contra o Manaus. Então mudou muita coisa, o time do Vila hoje tem um padrão, tem um estilo, muito bem comandado pelo Bolívar, tem uma solidez defensiva muito grande, acredito que vai ser menos ameaçado, e por mais que o Manaus tenha mudado, fora de casa o Manaus só fez 4 gols, então também espero uma defesa do Vila mais uma vez bem postada, e o ataque com mais moral, o Vila indo para cima para conseguir mais um triunfo. Evandro, o discurso aí do Bolívar é certo? Dá para evoluir mais? Dá, claro, e o treinador tem que estar sempre otimista em relação à evolução da equipe, tem que evoluir. Porque o campeonato, os outros vão crescendo também. Tem times aí que não estavam ganhando de ninguém, começaram a ganhar. Aquele jogo de lá, como disse o Vitor, foi um jogo complicado. O Vila Nova sofreu, empatou aos 47, 48. Foi o último minuto do jogo. Mas teve um pênalti também que o árbitro não deu a favor do Vila. Eu vejo o Vila totalmente favorito para ganhar o jogo aqui. O time encaixou, o Enan começou a marcar os gols, isso é muito bom. Rafael Lucas já entrou marcando gols, tornando uma opção também. A não ser que aconteça uma grande surpresa, para mim o Vila ganha o jogo aqui do Manaus. Eu vejo o Vila Nova em uma evolução desde o primeiro jogo. Ele tomou o seu primeiro gol no campeonato, mas ele empatou o jogo. O Vila empatou o jogo, trouxe um empate fora de casa. E no segundo tempo ele não jogou tão mal assim. Então eu não acho que foi um jogo abaixo da média. Agora não, contra o Ferroviário, aí foi um vexame. Aí foi um vexame, tomar 4 gols, ser goleado. Aquilo ali foi o Vila fora da curva nesse campeonato. Até então, depois desse jogo, o Vila Nova não teve mais problemas. Empatou em 0-0 em casa. Vai acontecer de novo. Isso vai acontecer sempre no futebol. Então ele está empatando fora, ganhando em casa. Eu acho que o Vila está numa boa sequência e o Vila está evoluindo. Agora, não vamos pensar que o Vila Nova é a sumidade. Ele é melhor que o ano passado. Basta, só é melhor que o ano passado. Vai correr riscos ainda para se classificar. Agora vamos conferir de que forma você vai passar aí seu final de semana, Dante, assistindo as partidas, porque o Vitor, eu tenho certeza, ele não perde nenhuma. No final de semana eu vou assistir série. Agenda de jogos para você Série na A. tela. Série A. Assistir Série A vai ter muitos jogos, é a 15ª rodada que vai rolar esse final de semana. A gente vai mostrar para vocês agora, para vocês já se programarem, acompanharem as partidas, para estarem mandando mensagens e comentando com a gente aqui na segunda-feira. No sábado, a gente tem 5 da tarde, o Vasco recebe o Fluminense em São Januário. Flamengo em São Januário. Às 7 da noite, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque. Também, nas 7 da noite, o Coritiba joga contra o Fortaleza no Couto Pereira. E às 9 da noite, tem o jogo do Atlético Mineiro contra o Goiás no Mineirão. E já no domingo, a gente tem 4 da tarde, agora sim, o Fluminense no Maracanã recebendo o Bahia. 4 da tarde também o Santos enfrenta o Grêmio na Vila Belmiro. E 6h15, o Sport recebe o Botafogo lá na Ilha do Retiro. Viu? Agenda cheia, Vitor? No domingo a gente tem também 6h15 o Atlético Goianiense contra o Red Bull no Estádio Olímpico. 8h30 Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio. Mesmo horário de Ceará e Corinthians que jogam no Castelão. Vai dar tempo de namorar, Vitor? Sábado, 9 da noite. Que cruel, né? Como é que é o nome da Horário que namorada, ninguém Vitor? gosta. Como é que é o nome da namorada? Não tem namorado, não. Olha, gente, meninas, mandem recadinhos, 992298580. Mas é segredo. Vitor Monteiro está solteiro, tá? WhatsApp na tela. Sacanagem que Ó, vocês e na fazem tarde de hoje, Goiânia e Goianésia se enfrentaram pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir o gol da partida do Vitor Monteiro. Vai contar pra gente como é que foi. A liderança do Goianésia está mantida. Ganhou do Goiânia, Vitor? Pois é, Thaís. A gente vai exibir aí o lance do gol no Olímpico na tarde de hoje. Lançamento Franklin. Bom jogador do Goianésia, recebeu na ponta esquerda, invadiu a área fintando e rolou para o Fábio Leite. Ele bateu rasteiro fraco e o Matheus Santillo, um goleiro bastante regular da equipe do Goiânia, falhou feio, colaborou bastante. Não e o desviou, Goianésia essa bola? conseguiu vencer esse jogo, segue na liderança, teve apenas uma derrota, vai para 10 pontos. O Goiânia poderia assumir a liderança do grupo, fica ali com 5 pontos. Mas a gente vai rever o gol, Evandro, até para... Confesso que eu não... Se desviou, né? O desvio. Se ela não desviou, coitado do goleiro. Quer ver? Vamos lá. Ó, Desviou. desviou. Pegou o goleiro no contrapé, não volta mesmo. O Goianésia consegue uma vitória importante. Não foi tão falha como eu pensei, não. De fato. E a Aparecidense joga amanhã, 4 da tarde, a volta para o Aníbal Batista de Toledo, enfrenta a equipe do Águia Negra do Mato Grosso do Sul. O Aníbal, mais de um ano, né, passando por reformas, foi liberado essa semana. A Aparecidense já treinou nos últimos 2 dias lá
e amanhã tem esse jogo importante, tem que fazer valer esse mando aparecidense já nessa 5ª rodada da Série D do Brasileirão. E a Thaís, sexta eu preciso rodada te desse... interromper agora, você me desculpa. Meu cunhado está assistindo o programa, eu não posso deixar de mandar um abraço para ele. Pode Danilo, mandar. grande Danilo, um abraço para você. Está assistindo o nosso programa, a Helena também está assistindo. Grande abraço, beijo para a Helena, abraço para o Danilo. E a sexta rodada do grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 14. A gente tem o líder Goianésia que volta a jogar como mandante contra o União de Mato Grosso. E o duelo vai ser às 7h lá no estádio Valdeir José de Oliveira. E mais cedo, às 4h, o Goiânia vai visitar o Operário do Mato Grosso em Várzea Grande. Então esses são os horários aí dos jogos dos nossos times goianos na Série D do Campeonato Ficou Brasileiro. complicada a situação do Goiânia, né? Mas tem muito campeonato ainda, tem né? muito, São mas 14 assim, rodadas. Você começa a perder, depois você tem que correr atrás. Aí fica mais difícil. Goianésia está numa situação melhor, mas Goiânia ganhou um jogo só. Sim, está com 5 pontos e uma vitória apenas. 2 empates. Agora, senhora, de mais abraços, Dante. Olha aqui, o pessoal mandando um recado. Manda um abraço para nós aqui na Fazenda São Benedito, município de São Luís de Montes Belos. Edson Gomes e Cida Borges, torcedores de Goiás e Vila Nova. Nota 10 para vocês, viu? Não para a gente, para vocês que mandam um recadinho, que acompanham a gente. Muito obrigada. Bacana, né? De onde vêm os recados, né, Evandro? Não importa de onde, né? O importante é chegar ao recado. É verdade, Legal. olha aqui. Sou Abraço Vanderli. para todo mundo aí. Sou o Vanderli do Jardim São José. Infelizmente não vou falar boa noite, mas vida que segue. Deus conforta a família do nosso amigo Adolfo Campos. Obrigada. Esse quem está falando aqui pediu um abraço para a esposa, a Mônica Miranda, é o Vanderli. Obrigada, Vanderli, pelas suas condolências aí diante do falecimento do nosso amigo Adolfo Campos. E avisa para o torcedor do Goiás que ele vai jogar com o Vila na Série B. Gilmar Pires, a opinião do nosso torcedor aqui. Ai, gente, vocês concordam com isso? Não, tá cedo. Tá cedo, Tá né? cedo, Tá cedo, coisa, Vila, é. viu? Tá cedo, Vila, né? Eu acho que o Vila até que sobe, mas eu vou esperar muito, torcer para que o Goiás não caia. O futebol goiano não merece esse tipo de coisa. O futebol goiano merece uns clubes mais organizados, dirigentes melhores e um futebol mais estruturado. Eu vou torcer para que o Vila suba, que o Atlético e o Goiás se mantenha e quem sabe o Goiânia vá para a Série B, C, né? Para que a cada dia a gente possa ter clubes melhores, tá? Tá passando de hora. Ó, com o recadinho do Adelino do setor aeroporto, que fala que tá vendo o Goiás enfrentar dificuldades, mas ele continua acreditando, é positivo. A gente chama o intervalo e volta daqui a pouquinho.